Palavra de Deus. A palavra nos ensina que as coisas deste mundo hão de passar, mas a palavra do Senhor permanecerá sempre. E adoração. Meu Deus pode fazer, firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. A promessa está de pé, a sua garantia é o meu Deus. Comunhão. Veja o horário de nossos cultos, visite e compartilhe nossas redes sociais. Assembleia de Deus Central de Iguape, Rua 9 de Julho, número 169, Iguape, São Paulo, Brasil. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar entrando em sua casa e no seu lar e estarmos aí meditando na palavra de Deus. É muito importante, né, nós estarmos nesse momento, estarmos reunidos como igreja para ouvir aquilo que o Senhor tem para todos nós, né, para aquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos redarguir, a nos corrigir e nos levar cada vez mais a ser limpos pelo poder da palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por estar assistindo este vídeo. Muito obrigado mesmo. E que Deus fortaleça a sua casa e fortaleça a sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai santo, clamamos a tua ajuda, Espírito de Deus, porque nós mesmos não sabemos nada sobre a tua palavra. Clamamos, Senhor, meu Pai, que nunca seja o homem, que nunca seja a carne, nunca seja o sangue, mas que seja unicamente o Senhor a nos direcionar na tua vontade. Para a glória de Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Mateus capítulo de número 12, no versos de número 31 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. No contexto da palavra de Deus, podemos observar, não é, aqui no capítulo 12, que Jesus ele estava encontrando dificuldade para fazer a vontade do Senhor ou exercer o seu ministério. É interessante que Jesus, se nós formos aqui analisar o capítulo 12, veremos que no início Jesus estava ali junto com seus discípulos pegando espiga de trigo e comendo aquelas espigas. Era sábado. E os fariseus, observando aquilo, começaram a criticá-lo, né, que era sábado, que ele não poderia fazer isso. Mas Jesus lhes dá uma lição dizendo que exemplificando que quando Davi entrou na casa de Deus, comeu o pão da preposição, o que era lícito só os sacerdotes comerem, não é? E vemos também, né, que o Senhor ele pega e fala
que ele não quer sacrifício, mas ele quer misericórdia, né? E depois nós observamos que Jesus ali, ele curou um enfermo, e de repente eles começaram também a criticá-lo porque não era momento de fazer aquilo, porque era sábado. Então observe bem que a todo momento os fariseus estavam perseguindo Jesus, estavam ali querendo, estavam de alguma forma querendo matá-lo, né? Queria ali muitas vezes fazer com que ele fosse o quê? Desacreditado, para que o evangelho do Senhor não pudesse prosperar. Então observe bem que coisa terrível, né? Que coisa terrível quando você faz o bem e as pessoas começam a te criticar, a apontar, a querer colocar os seus dogmas, a querer colocar um legalismo, né? E querer muitas vezes não olhar a pessoa com um olhar de misericórdia, mas com um olhar de julgamento. Então existe um perigo muito grande que todos nós devemos tomar cuidado e compreender da forma e como a obra de Deus está sendo feita. É pelo Espírito de Deus, porque aqui nós vamos observar que eles começaram a criticar Jesus, né? Começaram a criticar Jesus e até mesmo queriam que ofender o Espírito Santo, querendo atribuir as obras do Espírito ao diabo, a Satanás. E nós vamos ver qual é o desfecho de tudo isso, né? Olha só que coisa interessante, nós no número 22, podemos aqui observar que trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Olha só, Jesus fez um grande milagre, né? Ali, fazendo com que um cego e mudo começasse a ver. Por quê? Porque ele estava dominado pelo espírito demoníaco. Olha que coisa terrível, né? Olha só. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Estava querendo acusar Jesus. Jesus estava fazendo bem, Jesus estava fazendo a obra de Deus, não é? Muitas vezes as pessoas são acusadas por fazer a obra de Deus, né? Os servos de Deus são acusados, são apontados. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que compreender aquilo que o Senhor quer fazer através da vida dos servos de Deus, né? Através daquele que quer fazer a vontade. Mas existe impedimento em fazer a vontade de Deus. Jesus, como nós acabamos de ver, ele estava sofrendo aqui impedimentos, né? Aí diz aqui: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os seus filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Aí os fariseus começaram a atribuir as obras de Deus aos demônios, né? A Satanás. Olha só que coisa terrível, né? Terrível. Nós devemos tomar o máximo de cuidado para não fazer esse tipo de análise, de acusação infundada muitas vezes, apenas observando o que está no coração da pessoa por falar que aquilo ali não é de Deus, que aquilo ali é o homem que está fazendo, aquilo ali é o diabo, que não sei o que. Meu Deus do céu, meus irmãos. Temos que tomar um cuidado, nós temos que analisar as coisas, não é? Temos que ficar calados, temos que orar a Deus e perguntar: Senhor, será que é de Deus? Será que não é? Será que é o homem que está falando? Será que é o homem que está fazendo? Será que é o homem que está realizando? Será que é o inimigo, Senhor, que está usando? Nós temos que analisar, né? Vamos analisar conforme a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não vamos ficar apontando, porque isso é um perigo, não é? É um perigo muito grande. Olha só que coisa terrível, né, meus irmãos? Olha que coisa terrível. Mas aí Jesus diz aqui, no versículo 28,
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Eles não estavam vendo o reino de Deus chegando, né? Eles não estavam ali, não estavam percebendo que era Deus que estava fazendo a obra dele, era Deus que estava renovando todas as coisas, é Deus que estava curando, é Deus que estava tirando as pessoas, né? Estava tirando as pessoas ali do pecado, era Deus que estava curando vidas. Meu Deus do céu, meus irmãos, se nós vemos o testemunho de pessoas que estão sendo curadas, estão sendo restauradas, né? Se nós vemos ali pessoas que estão sendo ali voltando para Deus, nós não devemos nunca falar, porque isso aí não é de Deus, isso aí é do inimigo, isso aí é de fulano, isso aí é de... Não, é de Deus, né? Nós temos que entender que é de Deus. Nós temos que testificar segundo a palavra de Deus e falar, olha, verdadeiramente está escrito, é isso mesmo, é de Deus, né? Todos nós devemos usar a palavra de Deus com medida para poder julgar uma obra se ela é de Deus ou não. Mas antes de tudo, sobretudo, nós devemos buscar a palavra de Deus e oração para saber se é de Deus ou não, né? E aqui nós vemos que Jesus, graças a Deus, estava fazendo a obra de Deus. No entanto, aqueles fariseus, por causa do seu legalismo, por causa dos seus interesses, por causa da sua influência junto ao governo de Roma, né? Junto ali com eles queriam, na verdade, ser reconhecidos. Você está entendendo? Eles não queriam abrir mão de que Jesus viesse e fizesse a vontade de Deus. Eles não estavam abertos a isso, né? Eles não estavam constatando que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Eles sabiam de uma certa forma, mas eles não queriam aceitar, né? Nós temos que aceitar a obra de Deus, meus irmãos. Nós temos que aceitar aquilo que Deus fala conosco, não é? Olha só que coisa, hein? E aqui no versículo 31, Jesus pega e adverte grandiosamente, né? Jesus adverte de uma maneira contundente. Olha só, diz aqui, portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Olha só, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Aqui Jesus ele coloca uma coisa muito importante, né? Que nós não devemos atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás, aos demônios, né? Nós não devemos atribuir, tá certo? Se nós vemos que é Deus que está agindo, se Deus ele está movendo ali no sobrenatural, nós temos que tomar o máximo de cuidado para não atribuir, porque isso aí pode ocasionar em um pecado eterno, que não terá mais perdão, né? Existe também o conceito de que a pessoa muitas vezes ela se torna tão dura com relação ao Espírito de Deus e ela vive tanto em pecado que ela acaba perdendo os seus sentidos com relação ao pecado, não sente mais convicção de pecado. Isso também é um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que não é convencida, ou a pessoa que não mais se convence de pecado por estar continuamente naquele pecado, né? Ela começa o quê? A cauterizar a sua mente. E já não tem mais convicção. Então isso é um perigo, né? Um perigo muito grande perder, né? A sensibilidade ao Espírito Santo e achar que tudo é normal, o pecado é normal, todas as coisas, sabe, as coisas iníquas são normais, né? Eu posso fazer o que eu quero, não tem problema nenhum. Tem problema sim, né? Tem problema, porque você pode incorrer, né? Em o quê? Em uma morte eterna. Agora é claro, né, que nós devemos também entender que existe pecado que ele pode também se perpetuar na nossa vida, ou ele pode também se tornar um pecado para a morte também, né? Um pecado também imperdoável, além do pecado contra o Espírito Santo. Mas que pecado é esse, não é? Alguém poderia perguntar. Se eu tenho amargura contra o meu irmão, contra a minha irmã, se eu tenho amargura contra alguém, então observe bem que aquela amargura ela pode se tornar um pecado constante na minha vida. E a Bíblia diz, se eu não perdoar o meu irmão,
eu também não serei perdoado. Olha só o que diz a palavra. Se eu não perdoar, ou se eu não tirar aquela amargura, se eu não for lá se eu não for lá conversar com o irmão, perdoar, liberar perdão para o irmão, o que pode vir a acontecer? Aquele pecado vai se perpetuar na minha vida e todo pecado que eu cometer, Deus não vai me perdoar. Tá entendendo como é que é? Deus não vai, não vai. Ah, porque sabe o que é? Aquela pessoa me fez isso daqui, eu não vou perdoar ela. Aí a Bíblia diz o seguinte, que se eu não perdoar a pessoa, não tirar aquela amargura do meu coração, eu também não serei perdoado. É o que está escrito. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado com essas coisas, meus irmãos. Não é? Então veja bem. Não é? Então por isso que é importante, né? Nós devemos tomar cuidado em atribuir as obras de Deus ao diabo, né? As obras do Espírito Santo ao diabo, mas também devemos tomar cuidado para não deixar a amargura ficar perpetuada dentro do meu coração. Ah, mas você sabe o que é? Eu tenho 1 ano aí que eu estou amargurado contra uma pessoa. Ah, porque eu tenho 10 anos, 15 anos, meu irmão. Você está incorrendo num risco, meu irmão, minha irmã. Está incorrendo num risco muito grande. Se nesse momento que a pessoa está dessa forma aí e a pessoa morrer, ela vai para o inferno. Aqui a gente não pode amenizar porque é verdade. Se eu incorrer nesse risco também, eu irei para o inferno. Tá entendendo? Então, o pecado contra o Espírito Santo é perigoso. Tá certo? É muito perigoso. Temos que tomar cuidado. Cuidado com a chacota com o Espírito Santo. Ah, porque sabe o que é? A pessoa pegou e nasceu, tá grávida do Espírito Santo. Meu Deus do céu, ficar fazendo piada com o Espírito Santo. Não é? Tem pessoa que faz piada com o Espírito Santo, fica aí brincando de falar em línguas, fica zombando do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Meu Deus do céu, meu irmão. Não é perigoso? Claro que é perigoso, claro que é. Aí de repente dá uma escorregadela aí, já fala uma coisa mais pejorativa contra o Espírito Santo. E aí como é que vai ficar? Não é perigoso? Claro que é. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado, meu irmão e minha irmã. E também tomar cuidado para não ficar com amargura no coração. A pessoa fez algo errado, a pessoa pegou e pisou na bola com você, fez alguma coisa que na verdade te entristeceu. Se a pessoa vier, perdoe, libere perdão, meu irmão. Libere perdão, minha irmã. Porque senão, se você ficar com essa amargura no coração, Deus nunca mais vai te perdoar. Deus nunca mais vai me perdoar. Tá certo? Então é perigoso ficar com amargura contra pessoas, não é? Também isso é perigoso, porque pode se perpetuar um pecado na vida da pessoa e aquela amargura ali vai fazer que aquele pecado ele venha estar constantemente até o final da vida da pessoa, né? Tem pessoa que morre amargurada, né? Não quer, sabe, ela não quer perdoar ninguém. E isso é um perigo, né? Então a gente sabe qual é o destino dessa pessoa, né? Não é? Temos que tomar cuidado. Agora é interessante também nós notarmos no versículo de número 32 do capítulo 12, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Olha só, essa parte A também é muito interessante, porque Jesus ele diz, né? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então muitos pensam que Jesus aqui está abrindo um precedente, né? Está abrindo uma oportunidade de todo mundo pegar e avacalhar com ele, você está entendendo? Pegar, falar mal, fazer piada, fazer brincadeira com Jesus. Não é isso não, meu irmão. Aqui Jesus está falando isso por causa da salvação. Sim, por causa da salvação. Porque se Jesus ele não perdoasse o pecado não perdoasse a blasfêmia dos homens, o pecado dos homens, também tampouco nós seríamos salvos. Você está entendendo? Não poderíamos ser salvos. Por quê? Porque quando Jesus ele foi crucificado, nós vemos ali, né, que os homens blasfemavam contra Jesus. Os fariseus blasfemavam contra Jesus, né, e diziam ali, impulsionavam o povo a dizer, crucifica-o, né, e falavam vários tipos de blasfêmias contra Jesus, né. E Jesus ele não poderia morrer amargurado, mas Jesus tinha que liberar o quê? Perdão. Por isso que ele mesmo diz ali, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus tinha que deixar o perdão aqui na terra. Você está entendendo? Por quê?
Porque se Jesus fizesse como o Espírito Santo, que nós não podemos falar nada contra ele, veja bem que não haveria salvação para nenhum homem na face da terra. Né? Não haveria salvação. Né? Tá entendendo? Que coisa, né? Interessante, né, meus irmãos? Olha só, que coisa interessante. Então nós devemos tomar cuidado, né? Tem gente que fica aí brincando com Jesus, com o nome de Jesus. Tem gente que fica com cristofobia contra Jesus. Você está entendendo? Isso é muito perigoso. Por isso, porque é isso que Hebreus capítulo de número 6, versos de número 4 a 6, diz assim: como é que as pessoas, né? Eu vou aqui ler na linguagem de hoje para nós termos uma compreensão maior, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha só. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Já havia experimentado o dom do céu, recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Olha só, na linguagem de hoje traz uma visão mais clara, né, com relação a isso, que as pessoas receberam o Espírito de Deus, as pessoas receberam a palavra de Deus. Jesus, ele ali morreu na cruz do Calvário por essas pessoas, mas as pessoas abandonaram, apostataram da fé, não é? E agora é impossível delas serem renovadas de novo, porque se fossem renovadas de novo, crucificariam novamente Jesus Cristo. Então isso era uma zombaria, né? Então tome cuidado, meu irmão. Nós temos que tomar o máximo cuidado de não ficar brincando com as coisas de Deus, com a obra de Deus, brincando com o Espírito Santo, né? Embora Jesus ele disse, né, que qualquer coisa que falasse contra ele, a pessoa seria perdoada, mas isso é com relação à salvação. Não é que agora a gente vai brincar com Jesus, a gente vai ficar fazendo paródia com Jesus, vai ficar aí muitas vezes envergonhando o nome de Cristo através de piadas, através de coisas que Deus não se agrada. Não, isso é muito perigoso, como nós acabamos de ver, não é? Que coisa, né? Não é que tem que tomar um cuidado? Temos que tomar um cuidado, respeitar a obra de Deus, respeitar o Espírito de Deus, respeitar o Senhor Jesus, respeitar também o Deus Pai, né? A Trindade em geral e também aqueles que Deus levanta como seus servos para nos trazer o alimento, a palavra de Deus, para nós sermos abençoados. Porque eles não querem o nosso mal, eles querem o nosso bem. E nós devemos observar essas coisas, né? E aí, o que nós aprendemos de tudo isso, né, que foi falado aqui? Primeiramente, tome cuidado para não julgar uma obra que é feita. Primeiramente, ore a Deus, busque ao Senhor, busque sabedoria em Deus. Não fique falando que é do inimigo, não fique muitas vezes julgando que é do homem, entendeu? Tome cuidado, porque isso pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? E também tomar cuidado com a insensibilidade ao pecado, né? Porque a pessoa muitas vezes fica tão no pecado, se envolvendo tanto no pecado, que acaba não mais ouvindo a voz do Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo, né? Porque é ele que veio para nos convencer de pecado. Temos que tomar cuidado com isso também, porque nós podemos entrar no âmbito da cauterização de mente, né? Isso é muito perigoso também, porque o pecado que você não sente que é pecado, você não vai se arrepender, eu não vou me arrepender. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Temos que tomar o máximo de cuidado. E também outra coisa, Jesus, ele não deve ser envergonhado. Se ele se permitiu ser envergonhado, como nós acabamos de ver que, né, é por causa da salvação. É porque os homens se levantariam contra ele falando uma série de coisas. Mas só que Jesus, ele, né, fez isso por causa da salvação. Por quê? Porque se Jesus não perdoasse a blasfêmia dos homens contra ele, também ele não podia
liberar a salvação a todos nós. Então temos que tomar cuidado. Também não significa que nós devemos falar um monte de coisa contra Jesus. Tome cuidado, né? Cuidado com isso daí. É muito perigoso, não é? Então é isso, meus irmãos. E outra coisa que nós devemos tomar cuidado também é contra o nosso próximo, não é? Ele fez um erro, fez uma falha, cometeu alguma coisa que te desagradou, não fique com amargura contra ele, porque isso daí também pode se tornar um pecado que jamais será perdoado, né? Porque se a gente vive com amargura no coração contra o nosso próximo, como Deus também vai nos perdoar, né? Deus vai falar assim, pô, mas você quer perdão? Tá certo, você mentiu, você errou, você falhou, né? Fez coisa errada, e agora você está me pedindo perdão, mas você não perdoa o seu próximo, você não perdoa aquela pessoa, tá entendendo? Então você vai ficar também com esses pecados aí. Deus, ele tem essa autoridade. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então temos que tomar cautela com as coisas de Deus, né? Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento, que Deus tenha misericórdia de nós. Aí não adianta nada ficar tomando Santa Ceia, não adianta, estou amargurado, mas eu estou bem com Deus. Como que você está bem com Deus se você não consegue perdoar o teu irmão? Então isso pode se tornar um pecado perpétuo. E tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos com amargura no coração contra o outro, né? E tem correndo o risco de ir para o inferno, meu Deus do céu, né? Que perigo, né, meus irmãos? Que perigo que isso não venha ocasionar em nossa vida. Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai Santo, tenha misericórdia da nossa vida, nos ajuda, Senhor, a andar e a viver de acordo com a sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós venhamos tomar cautela com aquilo que vemos, com aquilo que falamos, Senhor, meu Pai, que o Senhor tenha compaixão. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, Pai, a sua bondade, a tua misericórdia, em nome de Jesus, aleluia, eu te louvo e te agradeço, amém. Depois nós vamos entrar mais um pouco nesse âmbito, né? E vamos ver aquilo que Deus tem a falar conosco, tá certo, meus irmãos? Que Deus te abençoe e fique com Deus. Capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei jamais abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E nesse momento que Deus te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, aleluia, a vitória do povo de Deus, amém e graças a Deus.